Enquanto o grupo de aventureiros seguia junto, um deles soltou que já tinham andado um baita caminho, né? Perguntou pro cara do lado se não era isso mesmo. O cara, com uma vibe calma, respondeu perguntando por que raios o outro tava falando todo formal do nada. Aí ele mandou que ainda tinham um último desafio pela frente e perguntou de novo: tô certo ou não? Olhando firme pro cara, ele chamou ele de Kuga e, com uma cara séria, agradeceu pela ajuda até ali. Mas, sem rodeios, disse que achava melhor cada um seguir seu caminho dali em diante. Kuga ficou de queixo caído, com um suor frio escorrendo pela cara, e perguntou, meio em choque, o que o cara estava falando. Não acreditava no que ouvia. Sabem o quanto eu me sacrifiquei? Com a voz tremendo, exigiu uma explicação, querendo saber por que estavam chutando ele fora depois de se conhecerem desde os tempos de estudante. O cara, sem se abalar, respondeu pro Kuga, mandando na lata que ele era tipo um faz-tudo, mestre de nada. Perguntou se o Kuga estava entendendo agora e disse que essa decisão era o melhor para todo mundo. As duas minas que estavam do lado só olhavam pro Kuga em silêncio, com cara de paisagem, sem deixar claro o que estavam pensando. O cara continuou falando que o Kuga ia ter que encarar a sala secreta sozinho. Kuga, completamente passado, mal conseguia processar a bomba. As palavras saíam aos pedaços enquanto ele perguntava o que o cara estava querendo dizer. Ainda em choque, o cara, mantendo a calma, disse pro Kuga que era pra ele encarar isso como um presente de despedida e jogou uma caixa pra ele. Kuga pegou a caixa no ar, com a cabeça a mil, pensando em silêncio que talvez ali fosse o fim da sua vida como explorador de masmorras. Enquanto ele ficava ali parado, uma das minas virou pro cara que tinha dispensado o Kuga e chamou ele de Cira, falando que ele tinha pegado pesado demais. Ué. Com uma mistura de choque e preocupação na cara, ela perguntou se o Cira não achava isso também. Cira, com o cabelo meio que cobrindo o rosto, respondeu num tom meio sombrio, dizendo que tinha que ser assim, mesmo que isso significasse abandonar o Kuga. Puta que pariu, que filha da puta. Kuga olhou pra mina, que se chamava Mari, e viu que ela estava visivelmente preocupada. Ele chamou ela, dando um leve sorriso, e disse que agradecia por ela se importar. A compostura dele pegou as duas minas de surpresa. Aí, Kuga passou pelo Cira, com uma cara meio sombria, e confirmou que o Cira tinha chamado a caixa de presente de despedida, né? Com uma expressão decidida, Kuga disse que aceitava o presente de boa. Sem mais papo, ele entrou na sala secreta. Lá dentro, ele deu de cara com uma mulher com jeito de demônio, com asas saindo das costas. Ela olhou pra ele com uma cara de deboche antes de cair na gargalhada. A voz dela ecoou enquanto ela zoava, perguntando se o cara na frente dela achava mesmo que ia enfrentá-la sozinho. A risada dela tinha um tom de desdém, reforçando a gravidade da situação. Flashback rapidinho. 50 anos antes, masmorras tinham surgido na Terra do nada, trazendo monstros junto. Isso abriu espaço para novas profissões. Entre elas, a magia de ressurreição, que te trazia de volta à vida automaticamente, mas só uma vez, virou febre. Isso transformou a exploração de masmorras numa parada popular, muitas vezes transmitida como entretenimento. Só que dentro dessas masmorras, tinha um desafio famoso chamado Sala Secreta Sem Retorno. O nome já dizia tudo, ninguém saía de lá. Quem entrava gastava a magia de ressurreição e nunca mais podia voltar para nenhuma masmorra pelo resto da vida. O perigo dessa sala estava agora na frente do Kuga, uma monstra que já metia medo só de estar ali. Voltando pro presente, a demônio vampira estava lá, com uma confiança danada, rindo alto enquanto zoava o Kuga, perguntando se ele realmente achava que ia enfrentá-la sozinho. Kuga murmurou algo que não dava para ouvir, abafado pela risada dela. Aí ela debochou na cara dele, sugerindo que ele devia ter sido chutado para fora do grupo, com a risada pontuando a provocação. Kuga, com uma cara calma, confirmou que era mais ou menos isso mesmo. A risada dela ficou mais alta ainda, e ela disse que já tinha sacado. Aí, parando um pouco, ela olhou para ele com curiosidade, notando como ele estava de boa mesmo estando numa roubada daquelas. Kuga, sem se abalar, disse que meio que já esperava por isso e que, no fundo, talvez fosse melhor assim. Ela perguntou se ele realmente acreditava nisso e, fechando os olhos por um segundo, disse com um tom brincalhão que estava feliz que ele tinha aparecido. Kuga, surpreso com as palavras dela, quis saber por que raios ela estava dizendo isso. Abrindo os olhos com um sorrisinho safado, ela explicou que era porque estava entediada, uma resposta tão desleixada quanto assustadora. Do nada, ela soltou um ataque bruto. Kuga sacou a espada rapidão, se preparando para aguentar a força insana do golpe. Ele conseguiu bloquear, e a demônio vampira olhou para a técnica dele com uma mistura de interesse e desdém, falando que a esgrima dele era meio tosca.
Antes que ele pudesse processar, ela sumiu e reapareceu com outro golpe devastador. Mesmo com a força dos ataques, Kuga conseguiu se defender de novo, o que fez ela comentar, meio surpresa e divertida, que ele era mais durão do que parecia. Os pensamentos do Kuga estavam a mil. Ele percebeu que os movimentos rápidos e as provocações sussurradas dela eram coisa de vampiro, com aquela habilidade de teleporte. Ele pensou que, se ela não tivesse falado, podia ter sido pego desprevenido. Decidido a virar o jogo, ele se preparou e partiu pro ataque. As espadadas dele tentavam dominar, mas ela bloqueava tudo de boa, bem de perto. Os olhos dos dois se cruzaram por um segundo, a tensão no ar. Num movimento rápido, a vampira contra-atacou, cravando um golpe que furou o ombro do Kuga, deixando um buraco feio. Ele cambaleou, mas usou uma magia de cura na hora, e a ferida fechou quase instantaneamente. A vampira ficou de cara com a recuperação rápida, claramente surpresa, e disse que ele devia ser mesmo um faz-tudo. Kuga confirmou com um aceno calmo, voltando para a posição de luta com a espada firme. A frase "faz tudo" ecoou na cabeça dele, trazendo de volta memórias do título que o definia. Apesar de ser chamado de herói, ele sabia a real. Era bom com espada, magia defensiva, magia ofensiva, feitiços de suporte e cura, mas não era mestre em nada. Essa versatilidade, embora foda, tinha seus limites. Diferente dos especialistas que mandavam bem pra caramba na área deles, o Kuga não brilhava em nada específico. No mundo das masmorras, onde os grupos eram limitados a 4 pessoas por causa das barreiras, montar um time com especialistas era a jogada ideal. Pensando na dinâmica do grupo, ele lembrou dos ex-colegas. Sarah, a santa da espada, que mandava ver nos ataques físicos. Júlia, a santa mágica, que detonava com magia. E Mari, a maga de suporte que dava aquele apoio crucial. O Kuga, sem uma especialidade, acabava ficando como curandeiro para equilibrar o time. Mas lutar contra essa vampira estava despertando algo novo nele. Era uma sensação de liberdade, uma vibe libertadora de lutar sem o peso de manter todo mundo vivo. Voltando pro momento, Kuga viu a vampira vindo pra cima, cortando o ar com a voz enquanto o chamava de humano. Ela perguntou sobre um objeto esquisito que estava flutuando do lado dele. Kuga ficou meio em choque que ela ia trazer isso no meio da batalha. Depois de uma pausa, ele confirmou que ela estava falando do treco voador. Ela disse que sim e ficou esperando ele explicar. Kuga revelou que era um drone de streaming, o que deixou a vampira super curiosa. Ela pegou o drone, olhando de perto, e perguntou o que ele queria dizer com streaming, até comparando com traição, do jeito peculiar dela. Kuga piscou, sem acreditar na comparação, pensando como raios ele acabou explicando streaming para uma vampira. Ele começou a explicar direitinho que o drone transmitia vídeo ao vivo para o mundo inteiro, e que os espectadores podiam mandar comentários em tempo real, mostrando isso ao projetar uma tela holográfica com as mensagens chegando. Enquanto Kuga rolava os comentários, a hostilidade inicial da vampira foi sumindo. Ela ouviu com atenção, os olhos brilhando com uma mistura de interesse e fascínio. A cara dela ficou meio vermelha, uma reação que não combinava com a confiança dela. Cheia de curiosidade, ela perguntou, toda empolgada, se isso significava que a luta dele estava sendo transmitida para todo mundo. Kuga confirmou, dizendo que o drone era um presente de despedida do grupo que o deixou para trás. A reação dela mudou de novo, com um arrepio, enquanto ela abaixava a cabeça e agradecia com uma sinceridade que pegou ele desprevenido. Ela deu um leve sorriso, admitindo que ele foi o primeiro a explicar as coisas de um jeito tão legal. Com os olhos ainda brilhando de empolgação, ela perguntou o que os comentários estavam dizendo. Kuga abriu a tela holográfica de novo e começou a rolar os comentários. Ele notou que muitos estavam falando da vampira, dizendo que ela era fofa. A reação dela foi imediata e dramática. Os olhos e a boca abriram de choque, e ela deu um grito assustado. Ela se aproximou para olhar a tela, passando de descrença para vergonha enquanto lia os comentários. Com a voz meio atrapalhada, perguntou se era isso mesmo que o pessoal estava falando. Kuga confirmou, dizendo que muitos comentários eram sobre a aparência dela. A cara dela ficou mais vermelha ainda, e ela cobriu o rosto com as mãos, resmungando que os espectadores eram uns descarados. Com uma expressão chateada, perguntou se todos os humanos eram assim. É claro! Kuga, confuso com a raiva dela, hesitou antes de perguntar o que ela queria dizer com descarados. Aí ele disse que achava que os comentários eram só o pessoal sendo honesto. O choque dela ao ouvir isso a fez corar mais ainda. A ideia de honestidade de estranhos pegando ela desprevenida. Nervosa, com o rosto ainda vermelho, ela chamou ele e perguntou se ele se importava se ela dissesse algo meio estranho. Os olhos do Kuga se arregalaram, imaginando o que vinha por aí. Aí, ainda corada, ela perguntou se ele podia ensinar ela a fazer streaming.
Mas que porra é essa? O pedido pegou o Kuga tão desprevenido que ele ficou em choque, como se um fusível na cabeça tivesse queimado. Tentando entender, ele pediu para ela repetir, e ela, calmamente, disse que era exatamente isso que ela queria. Com um sorriso, ainda meio vermelha, ela falou que estava super interessada em streaming e que queria que ele ensinasse mais sobre isso. Ainda em choque, Kuga aceitou meio relutante, mas perguntou se isso era mesmo possível para ela. Meio zoando, ele disse que ela era a chefe da masmorra e perguntou se ela podia ao menos sair da sala. Ele riu alto da própria piada, mas ela respondeu na hora, com confiança, dizendo que claro que podia. Ela explicou que recebia notificações sempre que um invasor aparecia e que, depois de se arrumar, ela podia se teletransportar rapidão como tinha feito antes, quando foi acordada de um cochilo de forma rude. Tá bom. Meio de biquinho, ela disse que teve que arrumar o cabelo e se vestir antes de correr para lá. Perguntou se ele estava entendendo agora e disse, toda confiante, que podia sim sair da sala. Aí, com a cara brilhando de empolgação, ela agarrou a manga dele e insistiu que eles deviam fazer streaming juntos. A animação dela cresceu enquanto ela se aproximava, sentindo o cheiro dele e falando que o sangue dele tinha um cheiro bom. Ela chamou ele de parceiro perfeito, deixando o Kuga pensando como raios a situação tinha saído tanto do controle. Realmente. A cabeça dele viajou para o passado, lembrando como tudo começou. Desde ensinar ela a fazer streaming até ela sugerir que fizessem isso juntos. Foi uma loucura. Ele lembrou dos tempos de estudante, quando fazia streaming das explorações de masmorras com os colegas por diversão. Apesar de todos os seus esforços, ele sempre foi o cara que protegia, o que lutava para manter todo mundo a salvo, nunca o que brilhava no holofote. Ele percebeu o quanto isso moldou o papel dele e como ele se via. Lembrou do desespero que sentiu quando a Sarah deu o drone de streaming como presente de despedida. Na hora, ele aceitou por pura falta de esperança, achando que sua vida como explorador de masmorras tinha acabado. Agora, encarando essa vampira esquisita, ele pensou no quanto tudo isso era surreal. Se alguém perguntasse se ele estava no juízo perfeito, ele ia ter que admitir que não. Mas decidiu que isso não importava. Dando um sorriso para ela, disse que estava de boa e topou que podiam fazer streaming juntos. A reação dela, toda empolgada, trouxe um sorriso pro rosto dela também, marcando o começo de algo totalmente inesperado. O que começou como uma história de exílio virou a criação de uma dupla única, nunca vista antes. Kuga disse que tudo bem se ela quisesse fazer streaming, mas perguntou se ela tinha algo específico em mente pro canal. Ela respondeu simplesmente com a palavra Alicia, deixando ele confuso. Notando a cara de perdido dele, ela esclareceu que esse era o nome dela. Kuga, ainda processando, perguntou se ela não se importasse, quem tinha dado esse nome para ela. Ela respondeu que não sabia, explicando que desde que ganhou consciência, já sabia que seu nome era Alicia. Kuga absorveu isso com uma expressão meio chocada antes de se apresentar, dizendo o nome e a idade dele. Ao ouvir, Alicia disse que o nome dele era Maneiro, perguntando se era mesmo o nome verdadeiro. Ele retrucou, meio surpreso, perguntando se ela achava mesmo isso, e aí mudou de assunto, querendo saber se tinha algo específico que ela queria transmitir. Ela hesitou antes de explicar que ultimamente tinha muito tempo livre. Disse que teve uma ideia, e Kuga perguntou o que tinha passado pela cabeça dela. Alicia, com os olhos brilhando de determinação, disse que queria ser melhor que todo mundo. Kuga, chocado com a ambição dela, perguntou se ela estava falando sério. Ela respondeu perguntando se ele sabia dos monstros fortões chamados chefes finais e sugeriu que talvez ela devesse tentar virar um deles. Falou isso com uma expressão empolgada e uma determinação foda na voz. Kuga, ainda passado, perguntou como raios ela planejava chegar nesse nível. Alicia colocou a mão no peito e explicou que o primeiro passo era virar uma chefe de Rank S. Ela tirou um papel do nada e entregou para ele, mandando ele dar uma olhada. O papel, intitulado Como Virar uma Chefe SS, listava várias exigências. A primeira era derrotar mais de 30 invasores. A segunda, derrotar um grupo de Rank A. A terceira, derrotar um grupo de Rank S. A quarta, era fazer um chefe de Rank S se render a ela. A quinta, era criar um castelo ou covil de chefe decente. E o último passo era liberar uma vaga de chefe SS. Kuga leu a lista, pensando como caramba, que coisa detalhada e rígida. Ele focou nos 3 primeiros requisitos, especialmente na parte de derrotar exploradores de masmorras, e perguntou, em choque, se era mesmo necessário derrotar eles. Alicia respondeu que achava que sim, mas assim que disse isso, a cara do Kuga ficou sombria. Notando a mudança, a empolgação da Alicia murchou, e ela disse com uma expressão triste que talvez tivesse se empolgado demais sem pensar direito.
Aí ela apontou que o próprio Kuga era um invasor, perguntando se ele não ia querer lutar contra os da raça dele. Kuga, com uma cara meio vazia, disse que estava de boa e que, na real, não se importava de fazer isso. Alicia, completamente chocada, olhou para ele com os olhos arregalados e a boca aberta, perguntando o que ele queria dizer com isso. Ele explicou que, na verdade, não tinha regra nenhuma contra exploradores lutarem entre si. A expressão de descrença dela ficou ainda mais forte enquanto ele continuava. Explicou que todo explorador de masmorra precisava ter uma magia de auto-ressurreição chamada Revive para passar pelos pontos de controle e entrar nas masmorras. Ele descreveu como essa magia funcionava. Se um explorador morresse dentro da masmorra, o corpo era transportado para fora e revivido. Kuga explicou que essa magia, chamada Revive, só funcionava uma vez na vida. Se o explorador morresse e a magia fosse usada, ele nunca mais podia entrar numa masmorra. Ele disse que, como os exploradores tinham essa garantia de uma ressurreição, eles tinham uma certa liberdade, sob responsabilidade própria, e lutar entre si era uma dessas liberdades. Acrescentou que alguns streamers até focavam em batalhas entre exploradores como o conteúdo principal deles. Mencionou que, no momento, existiam 4 grupos de Rank S, destacando que o terceiro mais famoso era conhecido como Dualistas. Alicia, ainda processando tudo isso, perguntou se era verdade mesmo, visivelmente chocada com o Manual dos Exploradores. Aí ela disse que um dos requisitos para virar chefe SS era derrotar um grupo de Rank S, apontando que só existiam 4 grupos assim. Kuga confirmou. Ela perguntou sobre ele, e ele admitiu que já fez parte de um grupo de Rank A, mas que não estava mais envolvido. Ela fechou os olhos por um segundo antes de dizer que entendeu e acrescentou que achava que estava começando a sacar a situação. Alicia perguntou se era verdade que algumas pessoas tinham um rank acima dele, e ele confirmou. Curioso, Kuga perguntou se ela tinha algum rank, notando que ela não estava na lista de chefes de rank S. Ela respondeu que não tinha rank nenhum. Ele especulou que talvez fosse por ela ser uma chefe oculta, e ela concordou, dizendo que começar do zero parecia mais divertido. Perguntou se ele não achava isso também, e aí anunciou, toda empolgada, que o propósito do canal deles seria documentar a jornada dela, uma chefe sem rank, para virar a chefe final. Declarou que iam transformar isso num documentário foda. A empolgação dela fez a cara dela ficar vermelha enquanto ela traçava o plano com confiança. Continuou, dizendo que, com isso, ela queria botar medo nos humanos e desencorajar eles de fazer coisas sem graça, como streaming de masmorras. Kuga concordou, mas, por dentro, ficou se perguntando qual seria o papel dele nessa história toda. Horas depois, Alicia estava na frente do drone de streaming, cumprimentando a audiência. Uma enxurrada de comentários começou a chegar, com muitos espectadores empolgados, elogiando a beleza dela, enquanto outros perguntavam se ela era de verdade. Alicia ficou super corada, mas deu um sorriso brilhante para a câmera, surpresa com a quantidade de comentários. Sugeriu que começassem o primeiro stream, perguntando pro Kuga se podiam mandar ver. Kuga notou a avalanche de comentários e sentiu gotas de suor na testa, impressionado com a recepção para um primeiro stream. Alicia virou para ele, perguntando se não era um começo foda, e ele, nervoso, confirmou, pensando consigo mesmo que essa devia ser a primeira vez na história que um monstro de masmorra fazia algo tão fora da curva. A notícia do herói banido e da monstra de masmorra trabalhando juntos se espalhou rápido, atraindo uma atenção danada para o projeto deles. Alicia, explodindo de empolgação, anunciou que, para o primeiro stream, eles iam caçar exploradores. A voz dela estava cheia de entusiasmo enquanto gritava o anúncio com um "Viva!" animado. Kuga, assustado, perguntou se ela estava falando sério. Ela confirmou com determinação, deixando claro que iam mesmo caçar exploradores. A sessão de comentários explodiu de novo, com reações que iam de descrença a curiosidade, enquanto os espectadores questionavam se ela estava falando sério. A enxurrada de comentários continuou, botando ainda mais energia no stream inusitado e revolucionário deles. Alicia de repente chamou a atenção do Kuga, apontando que invasores tinham chegado. Kuga confirmou, espiando de trás de uma pedra, e disse, meio resignado, que parecia que sim. Alicia, com um sorriso, disse que eles tinham aparecido sem hesitar. Entre os invasores, um deles, todo empolgado, anunciou que finalmente tinham chegado tão longe, comentando como era nostálgico se reunir de novo como velhos amigos do clube do colégio. Outra, uma mina, concordou, dizendo com a cara meio corada e empolgada que estava especialmente feliz de estar no mesmo grupo que o cara, que se chamava Kenzu. Kenzu, chocado com as palavras dela, arregalou os olhos e a boca, pensando,
Que ela quis dizer com isso? Você parece burro! Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara! Os olhares deles se cruzaram, com faíscas quase voando entre eles. Mas o momento foi cortado quando Alicia lançou um ataque surpresa. Os invasores, pegos completamente desprevenidos, gritaram um alarme enquanto 2 dos colegas, Chukaku e Yamagoida, caíram. A visão dos companheiros no chão, com sangue se espalhando por baixo deles por causa dos ferimentos fatais da demônio, deixou os invasores que sobraram horrorizados. O par ferido esticava as mãos, fracos, como se pedissem ajuda, chamando pelos colegas que ainda estavam de pé. Kenzo, agora cheio de raiva e desespero, sentiu as emoções explodirem. Pensava a mil, questionando por que raios as coisas tinham acabado assim. Tudo estava indo de boa aquele dia, com a caça de monstros rolando normal, sem grandes problemas. Ele lembrou, amargurado, que já tinham enfrentado situações de quase morte antes, mas sempre davam um jeito. Dessa vez, porém, tudo saiu do controle num piscar de olhos. Antes que Kenzo pudesse fazer algo, a demônio vampira derrotou os outros 2 invasores rapidão, deixando só Kenzo e a mina, a Ena, que tinha acabado de se declarar para ele. Os 2 estavam agora ensanguentados e indefesos no chão da masmorra. Vendo a Ena se arrastando ali perto, Kenzo rastejou até ela, com dor, chamando o nome dela com a voz engasgada de emoção. Ela também tentava, desesperada, chegar mais perto, as mãos deles tremendo enquanto tentavam se tocar no que ambos temiam ser o último momento deles. Acima deles, Alicia estava com um sorriso triunfante, a risada ecoando pela masmorra. A cara dela era de um prazer maligno, enquanto agradecia os exploradores pelo esforço, zoando a luta inútil deles. Kenzo, com lágrimas amargas escorrendo pela cara, exigiu saber quem ela era. Com uma calma assustadora, Alicia respondeu que eles estavam só caçando humanos. Kenzo, horrorizado com as palavras, arregalou os olhos, sem acreditar. Tentando processar, ele xingou ela mentalmente, a cabeça girando com o absurdo da situação. Alicia, sem se abalar com a reação dele, perguntou por que ele estava tão revoltado, questionando se não era a mesma coisa que os humanos faziam nas masmorras o tempo todo. Não. Ele tem toda a razão. Kenzo, confuso e sem entender o ponto dela, só conseguia responder com uma cara atônita. Alicia insistiu, perguntando por que os humanos faziam streaming de masmorras, com um tom mais afiado. Ela especulou se era por grana, fama ou algum outro motivo egoísta. Kenzo, agora fervendo de raiva, com as veias saltando na testa, não conseguia fazer nada além de xingar a demônio, a raiva e o desespero transbordando enquanto ele encarava a realidade cruel da derrota. Alicia disse com um leve sorriso que até entendia um pouco a frustração dele, mas a expressão dela continuou fria. Comentou que eles estavam arriscando a vida por nada além dos hobbies idiotas dos humanos. O sorriso dela ficou mais cruel enquanto dizia que ele devia ficar agradecido. Kenzo, tomado pela raiva, xingava ela mentalmente com os piores nomes, amaldiçoando a existência dela. Tentando se levantar, apesar dos ferimentos, ele quis lutar. Alicia, sem se abalar, derrubou ele com um ataque bruto que destruiu qualquer esperança. Com um tom cheio de deboche, ela disse que não estava ouvindo direito o que ele tentava falar. Kuga, assistindo de canto, refletiu em silêncio sobre a brutalidade da cena. Alicia tinha ido com tudo, despachando o grupo sem piedade. Ele notou que os exploradores derrotados eram um grupo promissor de Rank B, agora apagados num instante. Pensou no absurdo de tudo. Uma vampira como Alicia nem devia estar passeando por esse andar. O poder dela, muito acima do normal. O encontro, ele pensou, não passava de um acidente trágico. Na cabeça dele, sentiu pena das pobres almas que caíram vítima de uma reviravolta tão cruel. Alicia interrompeu os pensamentos dele com um comentário brincalhão, perguntando se o stream estava bombando. Kuga respondeu que sim, e Alicia deu um sorriso de vilã, satisfeita com o engajamento da audiência. Virando para a câmera, ela perguntou direto para os espectadores o que eles estavam pensando no espetáculo, perguntando se já estavam horrorizados. A sessão de comentários explodiu em resposta. Um espectador lamentou que era horrível de assistir. Outro chamou de nojento. E um terceiro chorou pelos coitados que foram trucidados sem piedade. Outros xingaram a Alicia, chamando ela de monstro e pedindo a cabeça dela. Alicia riu alto das reações, curtindo pra caramba a raiva e o nojo deles. Disse que eles estavam certíssimos nas avaliações, reconhecendo o ódio com uma satisfação debochada. O tom dela mudou quando acrescentou que talvez agora eles aprendessem a parar com esse streaming de masmorra sem noção. Aí veio uma nova onda de comentários que pegou ela de surpresa. Alguns espectadores admitiram que sentiam um tesão inexplicável, como se o cérebro tivesse pegando fogo,
impressionados com a vibe estranha que a cena causava. Alicia, pega desprevenida por essa reação, ficou olhando para a tela sem acreditar. Nunca, nem nos sonhos mais loucos, ela imaginou que ia receber esse tipo de comentário. Outros espectadores começaram a defender as ações dela, apontando que os exploradores mortos também exploravam monstros por diversão, testando os limites de regeneração deles ou cortando sem dó. Esses defensores questionaram se essa galera merecia mesmo pena. Mais comentários entraram na onda, concordando e dizendo que iam continuar assistindo o stream por enquanto. A enxurrada de reações deixou a Alicia visivelmente abalada. Ela gritou, meio em pânico, pedindo para os espectadores se acalmarem. A voz dela, com um toque de desespero nervoso, insistiu que os monstros eram realmente maus e assustadores. Mas um outro espectador agradeceu ela, dizendo que sentia como se tivesse acordado para algo novo. Ih, rapaz. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. Alicia, agora suando frio, virou pro Kuga com os olhos arregalados e a voz tremendo, perguntando se os humanos também não seriam monstros. Kuga, com um sorriso torto e uma expressão meio estranha, respondeu de forma vaga. Alicia insistiu, concluindo que os humanos podiam ser até piores que os monstros, a voz dela tremendo de descrença. Kuga, concordando em silêncio na cabeça dele, não conseguiu negar a verdade perturbadora do que ela disse. Os planos bem bolados da Alicia, agora descarrilados pelas reações imprevisíveis dos humanos, pareciam fadados ao caos. Alicia e Kuga foram parar num lugar mais tranquilo, onde ela virou para ele com um sorriso brilhante, a expressão brincalhona enquanto fazia sinal para ele pegar a mão dela. Kuga, pego de surpresa, olhou para ela com uma confusão danada e hesitou, a relutância estampada na cara. Sentindo o desconforto dele, Alicia inclinou a cabeça, a curiosidade crescendo, e perguntou se ele estava com vergonha ou se tinha algo errado. Kuga murmurou uma resposta meio desajeitada, admitindo num tom baixo que estava um pouco tímido. A risada da Alicia quebrou a tensão enquanto ela chegava mais perto, as bochechas meio vermelhas, zoando ele de leve pela timidez. A cara do Kuga ficou ainda mais vermelha, traindo o nervosismo, com gotas de suor aparecendo na testa. Apesar do jeito desajeitado, Alicia pegou a mão dele com calma, chamando ele para seguir com ela para finalizarem as coisas. Enquanto continuavam andando, a empolgação da Alicia não diminuiu. Ela virou para o Kuga, os olhos brilhando, e perguntou o que ele achava do lugar, explicando com um ar de mistério que ali era chamado de Cidade dos Monstros. Kuga, intrigado, mas confuso, perguntou o que ela queria dizer. Alicia respondeu na maior naturalidade que o nome era bem literal, contando que, normalmente, só monstros podiam entrar. A explicação despojada dela causou uma onda de surpresa e curiosidade entre os espectadores do stream ao vivo. Um comentou que a ideia da Cidade dos Monstros era foda, enquanto o outro falou do clima charmoso da parada. Mais comentários chegaram, com a galera pirando com os monstrinhos pequenos e fofos que dava pra ver ao fundo, chamando eles de irresistivelmente fofos. Tentando mudar de assunto, Kuga apontou que eles estavam fazendo streaming na Cidade dos Monstros, se perguntando se isso era mesmo uma boa ideia. Alicia, sem se abalar, disse que ninguém estava impedindo, então devia estar de boa. Os espectadores pareceram vidrados, um comentando sobre a vibe desleixada da Alicia, enquanto o outro notou que esse podia ser o primeiro stream ao vivo feito na Cidade dos Monstros. Alguns até admitiram que nem sabiam que o lugar existia antes do stream. Kuga não conseguia ignorar as intenções por trás das ações da Alicia. Percebeu que, embora o objetivo principal dela fosse se tornar a chefe final, ela claramente tinha outro motivo. Parecia que o plano maior era botar medo nos humanos, desencorajando eles de fazer coisas sem noção como o streaming de masmorras. Essa revelação gerou uma discussão animada entre os espectadores, com um dizendo que o objetivo dela tinha uma vibe meio honrosa. Outro comentou que os humanos podiam mudar de perspectiva se entendessem que os monstros tinham vidas próprias. Perdido nos pensamentos, Kuga se perguntou se a Alicia tinha planejado tudo isso bem antes da visita à Cidade dos Monstros. Enquanto isso, Alicia fez sinal para ele apressar o passo, com um tom que pedia para ele seguir logo para o lugar onde ela estava ficando. Kuga acenou com a cabeça, meio hesitante, enquanto passava por uma multidão de monstros. As reações deles eram de puro espanto. Os olhos arregalados e as bocas abertas deixavam claro que provavelmente era a primeira vez que um humano aparecia no meio deles. Sussurros rolaram pela multidão, criando uma tensão no ar enquanto eles assistiam à cena inédita.
Um dos monstros, um bicho enorme e intimidador, deu um passo à frente e falou com a Alicia, dando um aceno respeitoso e chamando ela de Vampira Sama. Kuga congelou de choque, o olhar travado na criatura gigante que agora estava na frente dele. A sessão de comentários do stream explodiu de empolgação, com espectadores pirando com a aparição do que alguns identificaram como um minotauro. Observando o tamanho e a presença do monstro, o choque do Kuga aumentou, os olhos e a boca abertos enquanto um suor frio escorria pela cara. Alicia, de boa e casual, cumprimentou o minotauro com um sorriso brilhante, perguntando o que ele estava aprontando. A sessão de comentários ficou agitada, com a galera especulando sobre a amizade entre a Alicia e o minotauro. Alicia virou pro Kuga com um sorriso brincalhão, sugerindo que ia apresentar ele pro amigo dela, o Minochan. Explicou, toda animada, que o Minochan era um parceiro próximo, e aí informou pro Minotauro que o Kuga era o parceiro especial dela. O Minotauro fez uma leve reverência, o corpão se curvando com graça, mas o tom dele deixou claro que estava surpreso com a novidade. Mesmo assim, se apresentou como Minotauros, dizendo que estava feliz em conhecer o Kuga, apesar do choque com o anúncio da Alicia. Kuga, ainda meio travado na presença de um bicho tão imponente, gaguejou uma resposta nervosa, agradecendo a saudação educada do Minotauro. O Minotauros virou para Alicia, expressando uma leve preocupação com a decisão dela de trazer um humano para a cidade dos monstros, dizendo que talvez não fosse a ideia mais esperta. Alicia inclinou a cabeça, curiosa, e pediu para ele explicar o motivo. O Minotauro desviou, dizendo que era só bom senso e sugerindo que ela pensasse nas consequências. Alicia riu, comentando com graça que a voz do Minotauro era inesperadamente suave e fofa. O Minotauro olhou de volta para o Kuga, pedindo desculpas pela franqueza e dizendo que o Kuga devia ter uma coragem danada para entrar numa cidade cheia de monstros. O próprio Minotauro deu uma risada nervosa, com uma gota de suor na cara, como se reconhecesse o absurdo da situação. Kuga, ainda sobrecarregado, conseguiu murmurar um pedido de desculpas meio trêmulo, o nervosismo evidente. Os espectadores entraram na onda, com um concordando que o Minotauros tinha razão, enquanto o outro notou que o Minotauro tinha uma presença fofa, chamando ele de Vaquinha Fofa. Kuga, por sua vez, lidava com dúvidas sobre se a presença dele na Cidade dos Monstros era mesmo aceitável, mas lembrou de dois motivos foda que faziam ele não ter escolha. Primeiro, a Alicia já tinha ferrado com ele na sociedade humana ao atacar um grupo decente, tornando arriscado voltar. Segundo, a própria Alicia provavelmente não ia sair da masmorra, e se separar dela sem uma comunicação confiável significava correr o risco de perdê-la para sempre. Apesar da lógica, Kuga não conseguia deixar de questionar se a situação fazia algum sentido. A sessão de comentários ficou mais animada, com um espectador dizendo que o Kuga não estava totalmente no juízo desde a época com o Kumazimi. Outro entrou na conversa, sugerindo que as ações atuais do Kuga não eram surpresa nenhuma, dado o histórico dele. A expressão da Alicia escureceu enquanto lia esses comentários, claramente chateada com as alfinetadas no Kuga. Ela perguntou alto quem era Kumazimi, e o Kuga explicou que era o nome do grupo antigo dele. Alicia só acenou com a cabeça, reconhecendo antes de mudar de assunto. Aí ela virou pro Minotauros com a voz firme e declarou que, embora o Kuga fosse humano, ele era o parceiro especial dela. Garantiu pro Minotauro que não ia deixar ninguém machucar ele. O tom dela era tão definitivo que não deixava margem para dúvida. O Minochan perguntou o que exatamente ela queria dizer com parceiro especial, o que gerou um comentário animado de um espectador que disse que o Minochan parecia ser o único pensando com clareza. Realmente. Aí, o stream terminou. Kuga e Alicia foram vistos andando mais fundo na Cidade dos Monstros, com a Alicia sugerindo uma parada rápida numa lojinha ali perto. Kuga concordou, dizendo na boa que não tinha problema. Enquanto se aproximavam da loja, Alicia virou para ele e perguntou o que ele gostava. Kuga, meio pego desprevenido, disse que curtia maçãs. Ao ouvir isso, Alicia pegou uma cesta de maçãs e disse, com uma expressão animada, que também gostava de maçãs, especialmente as verdes. Eu também. Perguntou pro monstro que estava na loja quanto custava 2 maçãs. Quando o vendedor respondeu que era 500 ienes, Kuga travou no lugar, visivelmente chocado. Alicia notou a reação e perguntou se tinha algo errado. Kuga desconversou rapidinho, dizendo que não era nada, mas por dentro se perguntava se tinha ouvido errado.
Alicia entregou o dinheiro para o vendedor, fechando a compra com um sorriso. A transação tão natural deixou o Kuga ainda mais pasmo, e ele soltou um grito de choque. Tanto a Alicia quanto o vendedor viraram para ele com caras de interrogação, e a Alicia perguntou de novo se ele estava mesmo de boa. Kuga, tentando se recompor, disse que era só surpreendente ver monstros usando a mesma moeda que humanos. Alicia, olhando para o horizonte com uma cara meio confusa, perguntou se era mesmo tão chocante assim. Kuga hesitou, mas confirmou que sim, dizendo que achava esquisito. Na cabeça dele começou a juntar as peças. Se o iene do Japão era a moeda da masmorra, isso levantava perguntas sobre se outras masmorras pelo mundo também usavam as moedas locais dos países delas. Kuga lembrou que masmorras foram confirmadas em 9 países pelo mundo, incluindo Japão, Estados Unidos, China, França, Egito, Brasil e Austrália. A entrada da masmorra no Japão, em Tóquio, na área de Arakai, parecia meio isolada comparada com outras, especialmente por estar no leste da Ásia, perto da China e do Sudeste Asiático. Esse isolamento provavelmente explicava por que a maioria dos exploradores na masmorra japonesa eram locais. Kuga virou para Alicia perguntando como os monstros conseguiam essa grana. Alicia, meio pega de surpresa, parou antes de explicar que os monstros recebiam uma mesada diária. Kuga mal acreditou no que ouviu, exclamando que parecia uma renda básica. Alicia inclinou a cabeça, confusa, perguntando o que ele queria dizer com isso, mas Kuga desconversou dizendo para ela não se preocupar. Mudando de assunto, Kuga falou que, já que usavam a mesma grana, ele é que devia pagar pelas maçãs. Alicia, com um sorriso brilhante, insistiu com um jeitinho que ele deixasse ela cuidar disso, pedindo para ele não ser tão modesto e aceitar que ela o mimasse dessa vez. Depois, os dois chegaram na residência temporária da Alicia, onde ela ofereceu um assento para o Kuga, com um sorriso caloroso, dizendo para ele se sentir em casa. Alicia explicou que o lugar era só um quebra-galho até o castelo dela de verdade ficar pronto. No começo, Kuga pensou em ficar numa pousada, já que tinha algumas por aí. Mas a Alicia, sem nem pestanejar, convidou ele na maior naturalidade para ficar na casa dela. Notando o Kuga hesitando na porta, ela chamou ele, perguntando por que raios ele estava enrolando em vez de entrar. Quando chegou a hora do jantar, Alicia revelou a comida dela, uma única maçã verde. Kuga, sem conseguir esconder o choque, ficou paralisado enquanto sacava que era só isso que ela ia comer. Alicia, vendo a reação dele, perguntou o que tinha de errado. Kuga, ainda tentando processar o que via, murmurou que não era nada. Sem se abalar, Alicia mandou ver na maçã verde com calma, deixando o Kuga pensando em silêncio no mundo esquisito em que ele tinha se metido. Mais tarde, naquela noite, Alicia estava lá, de boa, tomando um banho, enquanto o Kuga preparava uma comida rápida para ele, rasgando o pacote e comendo em silêncio. Quando chegou a hora de descansar, Alicia começou a agir de um jeito estranho, o que fez o Kuga notar o desconforto dela. Ela balançava as mãos, nervosa, tentando disfarçar, mas acabou admitindo que tinha um problema. Com a cara vermelha, apontou que só tinha uma cama no quarto. Kuga, ao ouvir isso, congelou de choque, com gotas de suor na testa enquanto o nervosismo tomava conta. Enquanto os dois encaravam a cama solitária sem graça, Alicia entrou em pânico, murmurando sem parar que tinha esquecido completamente desse detalhe. Desesperada, tentou pensar numa solução, repetindo para si mesma que devia ter uma saída. Aí, com alarme crescente, considerou se ia ter que dividir a cama com um humano. Rapidinho, ela afastou o pensamento, balançando a cabeça e gritando internamente que isso era loucura. Alicia ficou ali perto, olhando ele em silêncio enquanto ele dormia. O olhar dela demorou um tempão, até que uma expressão curiosa passou pela cara dela. Ela lambeu os lábios e se aproximou, ajoelhando do lado dele. Estendeu a mão, pegando a dele, e se inclinou como se fosse morder. Quando os dentes dela estavam quase na pele, os olhos do Kuga abriram de repente. Ele olhou para ela em choque total, a cara horrorizada enquanto sacava as intenções dela. Alicia congelou, a cara dela cheia de culpa enquanto pedia desculpas sem parar. Confessou que era estranho que o anestésico não tivesse funcionado, apontando para a seringa que ainda estava na mão dela. Kuga, confuso e desconfiado, perguntou o que ela estava fazendo. Alicia, quase chorando, admitiu que só queria pegar emprestado um pouquinho do sangue dele. Kuga, ainda atônito, respondeu com calma e sugeriu que se uma gota de sêmen tem mais vida do que vários litros de sangue, porque você não chupa minha pica. Olha a cara de vocês, estou brincando. Qual é, gente, é brincadeira, qual é?
respondeu com calma e sugeriu que ela podia ter simplesmente pedido. Alicia pediu desculpas de novo, explicando que não conseguia esquecer o gosto do sangue dele desde mais cedo na luta. A ficha caiu pro Kuga como uma bomba. Ele percebeu que essa vampira estava atrás do sangue dele o tempo todo e se perguntou se o resto que eles fizeram importava de verdade para ela ou se era tudo por causa da fissura dela. Lembrou do momento em que ela falou que o sangue dele era gostoso quando lutaram e ela pegou uma amostrinha. Kuga, suspirando conformado, arregaçou a manga e ofereceu o braço, dizendo que ela só precisava pedir. Acrescentou que não se importava de dar um pouco de sangue, desde que não fosse o suficiente para matar ele. A expressão da Alicia se iluminou de alegria, os olhos brilhando de empolgação enquanto perguntava se ele estava falando sério. O tom dela era tão cheio de entusiasmo que dava para ver o quanto ela estava feliz com a generosidade relutante dele. Alicia deu um abraço caloroso nele, agradecendo antes de cuidadosamente enfiar a seringa no braço dele. Começou a tirar uma pequena quantidade de sangue, a cara dela ficando radiante enquanto deixava as gotas vermelhas caírem nos dedos. Ela lambeu o sangue com vontade, a cara ficando vermelhaça, uma felicidade escancarada brilhando nela. Em pouco tempo, parecia completamente satisfeita. Kuga, agora de pé, perguntou se aquela quantidade estava de boa. Ela acenou com entusiasmo, garantindo que era mais que suficiente. A curiosidade tomou conta do Kuga, e ele perguntou sobre o comportamento estereotipado de vampiros que mordem direto. Isso pegou a Alicia desprevenida, mas ela se recompôs rapidinho e respondeu que fazer isso seria problemático por vários motivos. Kuga ficou visivelmente surpreso com a resposta, os olhos arregalados enquanto tentava entender o que ela queria dizer. Ela continuou, calma, explicando que ele era o parceiro especial dela, não só um capanga, o que deixou o Kuga sem palavras por um momento. A noite passou e a manhã chegou rapidinho. No dia seguinte, Alicia e Kuga estavam de volta na masmorra, com a Alicia cortando aventureiros sem esforço. Cada derrota trazia alegria para ela. Kuga, observando o entusiasmo dela, fez as contas na cabeça, somando os 4 do dia anterior e os 4 daquela manhã. O total dava 8 conquistas novas. Isso o fez perceber que a Alicia aparentemente já tinha caçado 18 pessoas antes, chegando a 26. Faltavam só mais 4 para cumprir o primeiro requisito para virar uma chefe de rank S. O progresso estava quase na reta final. Enquanto continuavam o streaming, uma enxurrada de comentários chegou. Os espectadores elogiaram o trampo impressionante da Alicia, alguns notando como os eventos daquele dia estavam rolando rápido comparado com o dia anterior. Outros reclamaram da falta de emoção ou comentaram que ela estava pertinho de atingir a meta, incentivando ela a mandar ver. Ver os comentários mudando para um tom mais de apoio fez o Kuga perceber que a audiência estava aos poucos se acostumando com a dinâmica de caçar aventureiros. Mesmo assim, um monte de espectadores ainda demonstrava desgosto. Por dentro, Kuga decidiu que queria terminar esse primeiro requisito o mais rápido possível, pronto para encontrar os 4 alvos que faltavam. Enquanto vagavam mais fundo na masmorra, uma voz chamou eles de repente, cumprimentando de trás. Alicia e Kuga viraram para ver quem tinha falado. O chat explodiu com comentários identificando os recém-chegados como o time matador de monstros. As mensagens lotaram, com espectadores confirmando a identidade deles e pirando com a aparição. Alguns comentaram que o time matador de monstros era ligado ao famoso grupo S-Rank, chamado Caçador do Mal. O líder do time matador de monstros apresentou o grupo. O chat ficou ainda mais agitado. Um espectador notou que o time matador de monstros fazia parte de uma rede maior sob o 4º grupo S-Rank, o Caçador do Mal, famoso por métodos brutais de caça a monstros. Outro listou os 4 principais grupos S-Rank. O primeiro, Time Ilusão, conhecido por exploração tradicional de masmorras. O segundo, Rei Ayowe, especialista em grindar masmorras solo. O terceiro, os Dualistas, focado em combates 1 a 1. E o Caçador do Mal, 4º lugar, que construiu a fama brincando cruelmente com as presas antes de eliminá-las, com o time matador de monstros seguindo práticas parecidas. O líder do matador de monstros falou com Alicia e Kuga, comentando com um sorrisinho que a dupla estava causando um baita rebuliço. Perguntou se eles sabiam o quanto de atenção estavam atraindo. Alicia, com a cara ficando vermelhaça, sorriu calorosamente e perguntou se era verdade mesmo. Enquanto isso, os espectadores no chat começaram a alertar ela para tomar cuidado, lembrando que o time matador de monstros era perigoso pra caramba. Os 4 membros do time tinham uma vibe de autoconfiança exagerada, com sorrisos que lembravam predadores saboreando o momento antes de atacar.
Tomando posições de luta, eles lançaram uma onda de ataques coordenados contra Alicia e Kuga. A dupla desviou rapidinho do primeiro ataque, o que fez o líder dos matadores de monstros zoar, perguntando o que estava rolando com a esquiva deles. Alicia, sem se abalar, comentou sobre a força aparente deles, perguntando se eles eram mesmo de rank A. O líder confirmou. E Alicia, com uma cara de safada, disse que isso era uma sorte danada. Falou que o encontro ia permitir que ela matasse 2 coelhos com uma cajadada só, chamando de uma pechincha nunca vista. Com a espada levantada e a cara cheia de raiva, o líder dos matadores de monstros partiu para cima da Alicia, a confiança estampada em cada passo. Alicia enfrentou o ataque dele sem dificuldade, bloqueando os golpes potentes com calma. O líder insistiu, os ataques ficando mais fortes, mas a Alicia continuava parando tudo sem nem suar. Os espectadores lotaram o chat debatendo o poder do time de rank A. Alguns reconheceram a força deles, elogiando especialmente o espadachim com a espada curta, identificado como Shidahara. Outros alertaram a Alicia para tomar cuidado com ele, notando os movimentos rápidos e precisos. Enquanto a luta esquentava, o mago do time matador de monstros conjurou uma bola de fogo, jogando contra a Alicia. Ela desviou do projétil flamejante, deixando ele passar inofensivo, antes de lançar um contra-ataque contra o resto do grupo. Os golpes dela foram enfrentados com resistência, o time se defendendo com escudos e táticas coordenadas. No meio do caos, Shidahara pulou no ar, se posicionando atrás da Alicia com a espada pronta para um golpe decisivo. Enquanto descia, ele provocou ela por ter deixado uma brecha e balançou a espada num arco largo, confiante na vitória iminente. Antes que o ataque acertasse, Kuga entrou na frente, bloqueando o golpe com a espada dele. A expressão do Shidahara mudou para frustração e raiva, enquanto ele exigia uma explicação pela interferência. Alicia virou pro Kuga e disse que dava conta sozinha, perguntando se ele sabia disso. Kuga confirmou, mas Alicia, num tom de zoação, disse que mesmo assim era legal ver ele entrando na jogada depois de tanto tempo só assistindo.